Fala, meus queridos, professor Eduardo Toledo aqui e seja bem-vindo ao curso de instalações elétricas prediais. Na aula de hoje, aula 12, vamos tratar do tema dimensionamento dos eletrodutos. Lembrando que na nossa aula anterior, na aula 11, ok, falamos do dimensionamento, né, dos condutores. Que na verdade são fios, e cabos pra gente. Ok? Nessa aula então anterior, na aula 11, tratamos do dimensionamento dos fios e cabos. Vimos que nós temos métodos normativos para fazer esse dimensionamento e depois escolhemos a maior seção, né? Vimos que eu posso dimensionar utilizando o método da capacidade de condução de corrente, capacidade, né, da seção mínima e também o método da queda de tensão, ok? Com base nesses três métodos, aí escolhemos a maior seção. Depois que dimensionamos então os condutores, os fios e os cabos, já podemos então dimensionar os eletrodutos. Bem, então os objetivos da aula, apresentar os conceitos, o conceito de eletroduto. Vamos ver que eletroduto é um tipo de conduto, É um duto que abriga os condutores, em linhas gerais. Destacar os principais tipos de eletrodutos. Vamos ver que nós temos eletrodutos metálicos, e não metálicos, Esses aqui geralmente de PVC. Dentre isso aqui é uma divisão quanto ao material, que é feito. E também nós temos a divisão quanto à flexibilidade, que eles podem ser rígidos e flexíveis, tanto os metálicos quanto os não metálicos, ok? Depois vamos mostrar as etapas do dimensionamento dos eletrodutos, Vamos ver como realizar o dimensionamento dos eletrodutos. Aqui são algumas referências que eu utilizei para a elaboração da aula. Bem, em um sistema elétrico, nós temos diversos componentes que são chamados de componentes essenciais, Fazendo uma pequena recordação de todas as aulas que nós vimos ao longo do curso, nós já vimos alguns componentes essenciais, tratamos deles em aulas anteriores, Nós vimos que nós temos as tomadas, temos os interruptores, Também não podemos deixar de fora os condutores, são os fios. Vimos os dispositivos de proteção, Dispositivos de proteção, Nós vimos também os pontos de iluminação, luminárias, Entre outras coisas que nós já abordamos aqui ao longo do curso. E aí, na aula de hoje, nós vamos tratar de um outro componente muito importante para o sistema elétrico, O sistema que compõe as instalações elétricas de uma edificação. Então, vamos tratar, pessoal, do eletroduto, Em linhas gerais, esse dispositivo, melhor, esse componente do sistema elétrico, ele é particularmente importante porque ele protege, os condutores. Nós vamos destacar mais para frente as principais funções do eletroduto, mas uma das principais é a proteção
dos condutores dos fios, né, que ele vai abrigar. E aí, pessoal, os eletrodutos eles possibilitam, né, a ligação entre os pontos de uma instalação elétrica, do quadro de distribuição para os pontos de entrega, né, e do quadro de medição para o quadro de distribuição. Né, tem o papel de fazer essa interligação, ok? Aqui nós temos uma imagem de um eletroduto que é muito comum em instalações elétricas residenciais, né? Esse aqui é chamado de eletroduto corrugado do tipo leve, né? Então, só para a gente entender um pouquinho, nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos, né, dos eletrodutos, depois sobre as funções dos eletrodutos, para então ver os componentes e também os materiais, né, associados aos eletrodutos. Esse eletroduto aqui é um eletroduto de PVC, tá bom? Então ele é não metálico, né? Podemos dizer assim. Ele é, quanto ao material, ele é não metálico de PVC. Quanto à flexibilidade, podemos dizer que ele é flexível. E aí existe uma outra classificação aqui que nós não vamos tratar nessa aula, mas alguns autores e algumas literaturas tratam também, né? Se ele é pesado, se ele é leve, né? Ele é do tipo leve, tá bom? O fato dele ser pesado, dele ser leve, está relacionado à espessura da parede desse eletroduto, né? Eletrodutos do tipo leve, esse aqui é a espessura, ó. Eletrodutos do tipo leve, pessoal, além de ter um peso próprio baixo, né? Eles possuem essa espessura da parede muito fininha, ok? Isso caracteriza ele como leve, né? Eletrodutos mais pesados possuem a espessura maior, né? A principal diferença entre um eletroduto que possui a espessura de parede menor e o eletroduto que possui a espessura de parede maior é a resistência mecânica que esse eletroduto tem, né? Então, esse aqui é um eletroduto de PVC, ele é flexível e ele é do tipo leve, né? Muito conhecido pelos profissionais da engenharia civil como conduíte, né? É o termo mais utilizado, conduíte, tá bom? Alguns profissionais também utilizam o termo mangueira, né? Tá? Mas o termo correto mesmo é eletroduto. Tranquilo? O que nós vamos tratar na aula de hoje, pessoal, é o dimensionamento desse componente da instalação. Então, dimensionar esse componente nada mais é do que especificar esse diâmetro aqui, olha. Especificar o diâmetro desse dispositivo, né? Ou desse componente da instalação. Então, vamos falar um pouquinho em especial do eletroduto. Vamos falar sobre a definição, né? Como já vimos, é um componente da instalação elétrica que proporciona um envoltório, né, um invólucro aos condutores. Nós chamamos esse dispositivo que proporciona um envoltório, invólucro, de conduto, né? Então, ele envolve os condutores. E dentre os vários tipos de condutos, né, nós temos destaque o eletroduto. E aí, então, podemos caracterizar os eletrodutos como condutos que envolvem e protegem os fios e cabos de uma instalação elétrica. Em instalações elétricas comerciais e também industriais, além dos eletrodutos, que são esses convencionais, geralmente de seção circular, como nós vimos na imagem do slide anterior, nós temos outros condutos também, né? Como calhas, bandejas metálicas, prateleiras, né? E também canaletas. Todos eles são condutos, ok?
as principais funções dos eletrodutos. Entre elas, proporcionar, né, uma vantagem mecânica aos condutores. Então, se a gente pensar num eletroduto, igual tinha na imagem do slide, 2 slides atrás, ó, né, um eletroduto aqui, e no interior do eletroduto nós temos os condutores, né, os cabos ou os fios. O que acontece? Esses eletrodutos, como eles envolvem os fios, eles recebem, né? Vamos supor que tem uma carga aqui que seja o peso próprio da camada de concreto que vai em cima, que vai sobre a laje, né? Para compor a laje. Então ele recebe esse impacto inicialmente e aí transmite de forma parcial para os condutores, né? Então ele recebe esse impacto inicial, esse esforço inicial. Então ele proporciona sim uma vantagem mecânica, né? O esforço que o eletroduto quase sempre sofre, pessoal, quase sempre é um esforço de compressão, tá bom? Majoritariamente esse esforço que ele sofre é um esforço de compressão. Proporciona proteção contra ataques do meio ambiente, ataques químicos. Uma vez que ele envolve fio, ele não permite que, por exemplo, durante a concretagem, né, se tiver feito a distribuição correta e a vedação correta das caixinhas octogonais, ele não permite que outra substância entre em contato com o fio, né, e aí proporciona uma vantagem contra algum ataque, né? Também não expõe os condutores a intempéries, né? Se a gente estiver falando de eletroduto aqui aparente, né? Como chuva, sol, entre outros. Proporciona uma proteção contra perigos de incêndio, não é? Uma vez que os eletrodutos eles possuem uma proteção chamada proteção anti-chama, né? Então eles têm a função também de evitar a propagação de chamas. Quanto ao tipo de eletroduto, nós costumamos dividir quanto ao material e quanto à flexibilidade. Quanto ao material, costumamos relacionar que em eletrodutos não metálicos, né, aqueles que são feitos de materiais que não são metais, ok? São chamados de não metálicos porque tem diversos materiais, entre eles o PVC, que é o mais comum, tá bom? Que é o policloreto de vinila, o polipropileno, polietileno de alta densidade, né? Aí a gente tem e os metálicos, geralmente de ácido carbono galvanizado ou esmaltado, alumínio e cobre espiralado. Quanto à flexibilidade, dividimos em eletrodutos do tipo rígido, que são eletrodutos que não podem ser curvados facilmente, né? Sem algum equipamento ou alguma ajuda mecânica. Eles são mais duros mesmo. E eletrodutos flexíveis, né? Que eles podem ser curvados com a mão, né? Eu não preciso de um esforço grande para curvar esse eletroduto, né? Ele é flexível, então ele se ajusta melhor à topografia da parede, do piso, da laje e assim por diante. Se falamos de eletrodutos metálicos rígidos, vamos para algumas características, né? Geralmente são feitos de aço, né? Eles podem ou não ter uma costura no sentido longitudinal, né? Eles são pintados na parte interna e externa com esmalte, geralmente da cor preta, ou são galvanizados. É uma proteção. Eles são fabricados de diferentes diâmetros, né, e espessuras também variadas de parede. Essa diferente espessura de parede configura, pessoal, eletrodutos mais pesados, como eu mencionei nos instantes iniciais da aula, ou então eletrodutos de parede um pouco mais fina, né, que são eletrodutos leves, ok? Isso também vai acontecer para eletrodutos não metálicos, tá?
Comercialmente, esses eletrodutos rígidos metálicos, eles são comercializados em barras de 3 metros, né, em condutos de 3 metros geralmente. Os extremos já vêm com a rosca, né, e às vezes tem luva ou não. Os eletrodutos rígidos, vale lembrar que eles são rígidos, eles são geralmente roscáveis, né? Então eu preciso, para conectar um eletroduto com outro eletroduto, eu preciso de uma rosca, né? E eu preciso de uma luva para fazer as emendas. Nós vamos tratar mais adiante desse assunto. E aí, a primeira observação, vou até destacar aqui para vocês, ó. Então, eletrodutos metálicos, que é o que nós estamos tratando agora, eles não devem ser utilizados em ambientes com excessiva concentração de umidade, uma vez que a gente sabe que o metal está sujeito a corrosão, né? E nem também a produtos corrosivos, ok? Que podem acelerar esse processo. Apesar deles terem um tratamento superficial, esse tratamento não impede a corrosão. Uma outra observação é que esse eletroduto, né, ele deve ser curvado a frio, né? Diferente do flexível, que eu posso apenas posicionar ele da maneira que eu quiser, porque ele é flexível, o eletroduto rígido, para que eu consiga fazer as curvas e distribuir os eletrodutos na edificação, eu preciso de componentes específicos, né? E às vezes eu preciso curvar uma barra, né? Um conduto, por exemplo, de aço. E aí eu preciso fazer isso a frio, né? Porque se eu fizer isso a quente, aquecer para fazer a curva, o que facilitaria, né? Porque o metal, quando eu aumento a temperatura, ele se torna um pouquinho mais maleável. Eu posso prejudicar o esmalte ou o zinco e aí facilita a oxidação. Aqui tem exemplos, né, de eletrodutos do tipo metálico, né? Eletrodutos do tipo metálico, aqui à esquerda em aço carbono, né? Esse aqui, pessoal, ele já é galvanizado a fogo, né? Possui geralmente uma proteção extra, né? Para quando eu tenho temperaturas muito elevadas, locais onde está sujeito a explosão ou incêndio. Então, isso aqui são as peças, né? Ok. Nós temos curvas aqui. E aqui a gente chama de barras, que são os condutos mesmo, né? PVC rígido. Então, nós estamos falando de não metálicos rígidos. São constituídos de derivados do petróleo, né? Eles são excelentes para o isolamento elétrico, não sofrem corrosão e também dificilmente sofrem ataque de ácidos, né? Então são mais resistentes também. Comercialmente eles também são vendidos de barras de 3 em 3 metros, né? E aí com roscas e luvas para serem emendados se eles forem do tipo roscáveis, ok? Ou então com luvas de pressão se eles forem soldáveis, de encaixe, né? Via solda por meio de adesivo plástico. E aí a extremidade deles geralmente possui um diâmetro expandido, justamente para permitir essa conexão de um eletroduto com o outro e essa emenda, né? E também melhoria na vantagem mecânica do eletroduto. Aqui, pessoal, nós temos um exemplo de um eletroduto não metálico, né? Rígido, roscável. Se a gente observar aqui, eu tenho aqui o conduto, né? Que a gente chama de barras. Então, aqui eu tenho o conduto, ok? E aí, para fazer uma curva, né? Mudar de direção o eletroduto, eu preciso dessas peças aqui, tá bom? Né? Aqui eu tenho uma curva de 180 graus, né? Aqui eu tenho curva de 90, e tem outras curvas, né? São encaixadas e rosqueadas aqui. Tudo bem?
E aí o metálico flexível. Geralmente eles são constituídos por uma cinta de aço galvanizado, né, espiralado, meio sobrepostas e encaixadas de tal forma que o conjunto proporciona boa resistência mecânica e grande flexibilidade. Alguns deles são revestidos com material derivado do petróleo, especialmente PVC, né? E aí isso permite um aumento da durabilidade desse eletroduto metálico flexível. Comercialmente são vendidos geralmente em rolos, né? Até 100 metros. E aí eu posso comprar o rolo completo de 100 metros, se eu for utilizar um comprimento muito elevado, ou então eu compro por metro também, tá bom? Diferentemente dos eletrodutos que são rígidos, que eu não compro por metro, eu compro a barra ou o conduto completo, que são barras de 3 metros, né? Esse aqui eu posso comprar por metro, eu posso comprar o rolo completo. Aqui tem um exemplo de eletroduto do tipo metálico, flexível, né? Então, como podemos ver, tem aqui os anéis espiralados, né? Às vezes com proteção de PVC, às vezes sem proteção de PVC, né? E o PVC flexível, ou não metálico flexível, né? Não metálico flexível. Eles são fabricados geralmente de PVC, são auto-extinguíveis, né? Por isso que eles possuem proteção anti-chama, tá bom? Eles são extremamente práticos, né? E possuem uma grande resistência diametral, né? Então, ao longo do diâmetro, ele possui uma grande resistência a esforço de compressão. E por isso que eles são extremamente utilizados, pessoal, em edificação em edificações residenciais. Residenciais, comerciais também são os mais utilizados, seguramente, tá? Estou falando de residenciais porque é o objeto de estudo do nosso curso, né? Aí, pessoal, nós temos eletrodutos flexíveis, né? Da série do tipo leve, ok? Que resiste um bom esforço mecânico de compressão, né? E também nós temos a série reforçada, né? Ok? Geralmente na coloração azul, alaranjado ou cinza, né? Para locais onde exige um esforço mecânico maior, geralmente lajes e pisos, né? Existem alguns fabricantes e também alguns autores que costumam dividir em uma outra divisão ainda, né? Considerando esse cinza aqui, pessoal, como intermediário, que seria ele reforçado com extra de reforço, né? Aqui nessa imagem nós temos o eletroduto em PVC, né? Flexível, do tipo leve, né? Ok? Como nós já mencionamos no início da aula. Esse aqui, chamado comumente de conduíte, é o mais utilizado seguramente em instalações elétricas residenciais, tá bom? É o mais utilizado. Aqui nós temos os eletrodutos também flexíveis, mas já chamados de reforçado, né? Eles são reforçados, pessoal, porque essa parede aqui, essa espessura da parede aqui, é um pouco maior, né? Nesse caso aqui, eles são fabricados do mesmo material ainda, tá bom? Só que essa parede é um pouquinho mais espessa e aí isso proporciona uma maior vantagem mecânica, né? Então ele resiste mais ao esforço de compressão. Geralmente são utilizados em locais onde eu tenho geralmente uma distribuição de carga acima dos eletrodutos que pode propiciar um amassamento do eletroduto, corte, dobramento, né?
né, um esmagamento do eletroduto, então a gente costuma utilizar esse aqui, muito utilizado em lajes, tá bom? Geralmente em lajes, tá? Esse aqui é o reforçado. Também é bastante conhecido da construção civil. E aí, pessoal, ainda falando de eletrodutos do tipo flexível, né? Vamos falar um pouquinho de eletrodutos flexíveis pesados, que são utilizados geralmente para passar cabos subterrâneos, né? Eles são fabricados geralmente de PAD, que é polietileno de alta densidade, tá bom? Então esse aqui não é PVC, aqui é PAD, né? Eles continuam mantendo as vantagens do eletroduto flexível, que seria a flexibilidade, né, a facilidade de posicionar esse eletroduto na edificação, tá bom? E esse aqui ele fornece uma proteção extra, né, digamos assim, do ponto de vista mecânico, porque ele é mais resistente, né? Geralmente utilizado entre o quadro de medição e o quadro de distribuição, que é aquele eletroduto que tem que ir de forma subterrânea, né? Então precisa de um eletroduto um pouco mais resistente, utiliza esse eletroduto aqui. Vamos falar agora dos acessórios que compõem os eletrodutos. Então os eletrodutos eles são interligados a partir de caixas de passagem ou a partir de caixas de derivação, né? E para que eu consiga conectar de uma caixa de passagem a outra, consiga mudar as direções, eu preciso de alguns acessórios que a gente vai destacar aqui nessa aula de hoje. Então vamos destacar as luvas, as buchas, arruelas, curvas e abraçadeiras. Vamos ver que alguns deles, pessoal, geralmente são mais utilizados em eletrodutos de tipo rígido, né? Vamos destacar aqui, olha, esse aqui, ó, geralmente em eletrodutos rígidos. Buchas, arruelas, curvas e abraçadeiras, geralmente em eletrodutos rígidos, né? Existem exceções, mas majoritariamente utilizado em eletrodutos rígidos. Bom, então a luva é um acessório que possui formato cilíndrico, né? Com rosca interna se for para conectar dois condutos do tipo corrugados, não, dois condutos do tipo rígido, roscáveis, né? E se for pressão, para ligar dois condutos que não são roscáveis. Aqui temos imagem, né? Essa aqui é a luva de pressão, pessoal, utilizada quando eu tenho que conectar condutos geralmente flexíveis, tá? Então, flexível, ok? Aqui é da série normal, né? Para aqueles eletrodutos flexíveis do tipo normal, né? Leve mesmo. E aqui, pessoal, para aqueles eletrodutos que possuem um reforço, né? Eletrodutos flexíveis reforçados. Também nós temos uma luva aqui. E essa última imagem mostra então uma luva roscável, quando eu tenho eletrodutos rígidos, né? Aqueles que são feitos de barras geralmente de 3 em 3 metros. Quando eu tenho que unir um eletroduto com outro, né? Eu preciso justamente desse acessório aqui que a gente chama de luva, né? E aqui, se a gente for avaliar bem, ó, aqui eu tenho encaixe de um eletroduto, né? Faço o encaixe aqui, rosqueio, né? E aí sim, que é o rígido, tá bom? E do outro lado, o outro trecho do eletroduto, tá bom? Né? Também rígido, ok? Eu consigo fazer a união entre esses eletrodutos. Buchas, arruelas, curvas e abraçadeiras, né? As buchas, que são peças que destinadas aos arremates, né? E para melhorar o acabamento em eletrodutos rígidos. As arruelas, que também são chamadas de contraporcas, porque elas possuem uma rosca interna e são colocadas à extremidade da caixa para permitir a melhor fixação. As curvas são utilizadas
quando eu preciso mudar a direção de eletroduto rígido, né? Não é tão simples como eletroduto flexível, que é apenas posicionar e direcionar ele para o ângulo que eu quero. Esse aqui não, eu preciso de uma peça especial para fazer essa mudança de direção. E essa peça é a curva. E as abraçadeiras, que são acessórios destinados à fixação, né, dos eletrodutos nas paredes, no teto e em alguns elementos estruturais. Aqui nós temos o exemplo de bucha, né, que é a primeira imagem aqui, bucha e arruela, ok? Aqui eu tenho uma curva de 90 graus, né? Aqui eu tenho uma curva de 180, lembrando que eu também tenho uma curva de raio longo, que ela é um pouco mais aberta essa curva, ok? Aqui eu tenho a abraçadeira metálica, né? Essa aqui também é chamada de abraçadeira metálica do tipo D, tá bom? Ok? Aqui a abraçadeira metálica também, de outro tipo, e a abraçadeira plástica também, né? Que funciona sob pressão. O eletroduto tá aqui, olha. Eletroduto aqui. Né? Abro, coloco o eletroduto, depois fecho com o travamento, né? Eu consigo travar aqui, ó. E aí, com um encaixe eu consigo destravar, é simples, né? Esse aqui tem que ser parafusada, tá bom? Então eu preciso de parafusos aqui, ó. Né? Vou colocar no singular, porque estou tratando só desse orifício aqui, né? E aqui eu vou fixar essa extremidade aqui, ó. Essa extremidade aqui eu vou fixar, né? E aí o eletroduto vem aqui, ó. O eletroduto passa por aqui. Tudo bem? Aqui também fica simples de verificar, né? O eletroduto passa por aqui, ó. Né? E aí eu consigo fixar ele, travar. Caixas de derivação ou caixas de passagem, né? Elas têm finalidades justamente, como o nome já diz, de derivar a instalação ou de permitir a passagem dos condutores, né, e dos eletrodutos. Elas facilitam o processo de enfiação dos condutores, né, dos fios, né, devido a grandes distâncias. Elas são pontos de entrada e saída de condutores, né? Pontos de emendas e derivação de condutores, né? É muito importante que as emendas nos fios elas não sejam feitas em trechos entre caixas de passagem, né? Essas emendas, geralmente é muito comum colocar isso como nota de projeto, que as emendas dos condutores elas têm que ser realizadas nessas caixas de passagem, tá bom? Justamente para permitir que eu consiga fazer uma inspeção, verificar e validar essa emenda, né? São utilizadas para instalação de pontos de luz no teto, na parede, né? Instalação de interruptores, tomadas, pulsadores, instalação de interfones. Aqui, pessoal, nós temos uma caixa octogonal, né? Geralmente posicionadas na laje, tá? Quando formos resolver o exemplo da aula de hoje, eu mostro ela no projeto, né? Mostro direitinho onde foi posicionada. Geralmente, pessoal, aquele ponto de luz que nós destinamos, são instaladas essas caixas octogonais aqui, né? Ok? Essa aqui é uma caixa octogonal com fundo móvel, então isso aqui, olha, até destacar aqui, ó, fundo móvel, né? Então consigo girar esse fundo aqui, tudo bem? Aqui eu tenho a parte para instalação do eletroduto, né? O que essas tampas aqui, olha, são destacáveis. Então posso destacar essa tampa aqui e aí fixar o eletroduto aqui.
né? Elas são chamadas de octogonais por conta da configuração de um octógono, tá vendo? Com 8 lados aí. Aqui nós temos a caixinha, também chamada de caixa de luz no teto, essa aqui, tá bom? Até anotar aqui, ó. Aqui eu tenho uma caixa de luz 4x2, né? Ela possui, ela é chamada de 4x2 porque ela possui aqui 4 polegadas, né? Por 2 polegadas, ok? Isso aqui representa aproximadamente, né, 10 centímetros. Essa é a caixinha aqui, pessoal, de luz 4x2 de embutir, né? Então ela fica toda embutida na alvenaria, né? Eu só vejo essa parte aqui, só essa beiradinha aqui, fica alinhada com o reboco, né? Justamente para depois instalar a placa e a moldura, né? Do interruptor ou da tomada, ok? De 10 por 5 centímetros, aproximadamente, ok? Feita de material plástico, né? Derivado do PVC. Majoritariamente, pessoal, hoje em dia essas caixinhas de luz, elas são produzidas de material plástico, tá bom? Apesar de existir também no mercado algumas de material metálico, não são a maioria e não são tão utilizadas atualmente, tá bom? Perceba que elas têm saídas, né, laterais, ok? Que a gente pode destacar, né? E também saídas aqui na parte do fundo dessas caixinhas, tá bom? Justamente quando eu quiser espelhar de uma parede para outra, e geralmente eu atravesso pelo fundo aqui. Tá, eu destaco e posiciono o eletroduto aqui, ó. Fixo o eletroduto bem aqui, né? Ok. E aqui eu tenho uma caixinha, também uma caixa de luz, só que aqui, pessoal, aquela caixinha de luz que a gente chama de caixinha quadrada, ela é 4 polegadas, né? Por 4 polegadas, ok? Ou então ela é 10 por 10, né? A gente vai falando em centímetros, tranquilo? Aqui nós temos os mesmos acessórios, só que para eletrodutos do tipo rígido, né? Roscáveis, aqui as duas à esquerda, né? Aqui nós estamos falando de roscáveis. E aqui à direita, pessoal, esse aqui é uma caixinha de luz, também 4x2, para eletrodutos rígidos do tipo soldáveis, né? Aqueles conduletes, né? Muito utilizados, né? Esse aqui fica aparente na edificação, tá bom? Então, vamos para a instalação dos eletrodutos. Então, os eletrodutos eles podem ser instalados de forma embutida, né, na parede, na laje, no piso, ou de forma aparente, quando ele fica visível, né, projetado para fora. E nos próximos slides nós temos alguns exemplos desse tipo de eletroduto. Então, aqui, pessoal, é um recorte de um material de um fabricante, né, onde a gente tem aqui eletrodutos e alguns acessórios que nós já vimos nos slides anteriores. Então aqui eu tenho um eletroduto, né? Vou abreviar aqui. Esse aqui ele é flexível, né? Reforçado, né? Ok. Aqui nós temos a caixa de luz no teto, né? Caixa octogonal, tá bom? Essa aqui, ela apresenta um prolongador, tá vendo? Esse aqui, pessoal, é o prolongador da caixinha, tá? Já já eu falo melhor da função desse prolongador. Nós temos aqui também o QD, né? O quadro de distribuição, ok? Aqui, ó, eletroduto
tipo rígido de PVC, né? Ok? Aqui eu tenho uma caixa 4x4, né? Que é aquela quadrada. Aqui, olha, no canto inferior direito, nós temos uma caixa de luz 4 polegadas por 2 polegadas, tá? Aqui nós temos o eletroduto flexível, né? Comum. Flexível comum, ó. Aqui dá até para observar, ó. Isso aqui é uma luva. Tá, uma luva para emenda dos eletrodutos. Essa aqui é uma luva de pressão, né? Para emenda dos eletrodutos. Ok? Perceba que o eletroduto, ele sendo do tipo... Vou até colocar aqui essa cor. Deixa eu ver se vai dar pra ver. O risco não fica muito sutil, né? Deixa eu mexer aqui na cor. Perceba que ele sendo do tipo flexível, eu consigo fazer, ó, curvas sem a utilização de acessórios e peças especiais, né? Por conta disso ele é preferível, tá vendo? Olha aqui, ó, quando sai e vai pra laje, né? Ó, veja bem. Consigo fazer uma curva com facilidade, né? Sem peças especiais. Aqui o procedimento de instalação, né, do eletroduto de tipo flexível, né, em uma laje treliçada cerâmica, né? Então eu preciso inicialmente dessa peça que apoia entre as vigotas da laje. Passo 1, ó, tá vendo? Então aqui, ó, isso aqui é a lajota, né? Bloco cerâmico, entendeu? Então aqui tá... Aqui basicamente tá a viga treliçada, né? De concreto. Eu apoio, tá vendo? No ponto que foi considerado em projeto. Depois eu venho, faço a fixação da caixa octogonal, ó. Isso aqui é a caixa octogonal. Depois eu coloco o prolongador, tá bom? Esse aqui é o prolongador. Professor, mas por que o prolongador? O que acontece, pessoal? Às vezes, por conta da espessura da laje, depois que eu coloco a treliça, ainda a vigota treliçada, depois coloco a lajota, posiciono isso aqui, vem uma capa de concreto, né? Por cima disso aqui, ok? E aí, às vezes, por conta dessa espessura, o eletroduto teria que, quando chegar aqui, fazer uma curva para conseguir se conectar à caixa octogonal. E aí, para evitar essa curva e dificultar, né, a gente coloca um prolongador. E esse prolongador sobe um pouquinho, aí eu consigo conectar, ó, como aqui está no item 4, direitinho os eletrodutos, né? Então, aqui eu tenho o eletroduto, né? Esse eletroduto aqui, pessoal, é aquele reforçado, tá? Ele é muito utilizado na laje. E aqui eu tenho a capa de concreto, né? Nós chamamos de cobrimento, tá bom? Geralmente entre 6 centímetros isso aqui. E aqui, pessoal, mostra justamente a instalação desses eletrodutos quando eu estiver fazendo a concretagem da viga, né? Então, esses eletrodutos são deixados no interior da viga, né? A gente pensar que eu tenho um espaçador, tá? Ok? E aqui eu tenho, olha, a luva, né? Para conectar. Beleza? Espaçador ou distanciador tem a função igualzinho, tem a função do espaçador para colocar em armaduras, né? Evitar que eu tenha um contato direto da armadura com a forma, né? Eu não tenho um cobrimento, aqui é a mesma coisa, né? Eu tenho que ter um cobrimento de concreto nesse eletroduto aí. Aqui mostra a instalação de eletroduto, né? Do tipo rígido misturado com flexível, né? Se a gente observar bem na imagem, aqui eu tenho, ó, eu tenho um rígido aqui, ok? Aqui na alvenaria eu já tenho
flexível, né? Ok, aqui eu tenho ó, as abraçadeiras. Né? Aqui eu tenho a caixa octogonal, ó. Ok? Aqui também eletrodutos do tipo rígidos, mas esse aqui já são eletrodutos aparentes, né? Aqui ó, a gente pode observar abraçadeiras. Né? Aqui eu tenho a caixinha 4x2, né, pessoal? Aqui eu tenho bucha, arruela para fazer essa conexão e assim por diante. Aqui tem um outro exemplo, pessoal, de instalação que utiliza eletrodutos de forma aparente, né, residencial, né? E aqui a gente pode observar, né, olha, aquela caixinha, né, a caixa, ó. É claro que eles receberam um tratamento, um revestimento com pintura, né, para eles ficarem um pouco mais bonitos, né? E aí, pessoal, só para destacar que nem toda instalação elétrica aparente, ela esteticamente é feia, né? Aqui um outro ângulo daquela mesma edificação foi utilizado para compor a arquitetura do local também, né? Essa instalação. E aqui, pessoal, uma instalação que está bastante comum atualmente, né? Que é conhecida como instalação arquitetura industrial, né? Porque eu tenho instalações aparentes, né? Utilizando eletrodutos metálicos, né? Ok? Instalação industrial. Aí a gente percebe, pessoal, que ó, para todas as curvas eu preciso de acessórios e peças, tá vendo? Aqui eu preciso, tá vendo? Ó? E de tempos em tempos eu tenho que colocar essas caixinhas aqui para inspeção, tá vendo? Toda vez que eu vou derivar curvas muito grandes, eu tenho que utilizar essas peças, tá bom? Essa instalação, o objetivo dela é ela ficar aparente mesmo, é mostrar a instalação, né? E por conta disso compor a arquitetura do local também. E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre as bitolas, né? Que seria o diâmetro dos eletrodutos. Se a gente tiver aqui à esquerda a primeira figura, que é um eletroduto do tipo rígido, né? Observamos que tem um comprimento, né? Esse aqui é o comprimento do eletroduto, ok? Nós temos o diâmetro interno, temos também a referência, ok? E temos também a espessura da parede. Que o mesmo vale para eletroduto do tipo flexível, né? Onde eu possuo um diâmetro interno, diâmetro externo, né? E a referência. Aqui tem uma tabelinha, pessoal, que trata justamente dessas bitolas, né? De eletrodutos, da relação, né? Costumamos em projeto, pessoal, especificar o diâmetro nominal, que para eletrodutos flexíveis corresponde ao diâmetro externo, né? Então, olha, 20, 25, né? Estou falando em milímetros, mas tem a referência também em polegadas, 32 e assim por diante, ok? Bom, nós vamos encerrando essa primeira parte da aula de número 12 por aqui e ficando para a segunda parte, então, abordar esse tópico 3, que seria a instalação de condutores em eletrodutos. Tá bom? Me despeço de vocês aqui, abraço.